Olá pessoal, e aí, tudo bem? Esse é o nosso 10º vídeo aqui do nosso curso sobre conjuntos e nós vamos falar nesse 10º vídeo sobre a diferença de conjuntos. Vamos entender basicamente aí como é a sua definição e vamos fazer um exemplo aí para ficar bem fixado. Então, como vocês podem ver aí na tela, a diferença de conjuntos consiste em eu subtrair um conjunto de outro. Embora a gente não tenha a adição de conjuntos, só tenha algo semelhante que seria a união, né? A diferença é realmente a subtração de elementos de um conjunto. Então, se eu tenho o conjunto A e o conjunto B, que nem está escrito aqui, ó, dentro de um conjunto universo, você pode acompanhar aqui pelo diagrama de Venn. O conjunto A são todos esses elementos, né? O 5, o 15, o 10, o 25 e o 20. E o B são esses outros elementos, o 2, o 5, o 15, o 7 e o 12. Quando eu faço A menos B, que é essa expressão que a gente está fazendo aqui, então eu pego o conjunto A e retiro dele tudo que B tem. Ou seja, eu vou tirar o conjunto B do conjunto A. Então eu retiro todos os elementos de B. Desta forma eu elimino aqueles elementos que são compartilhados, aqui os elementos da intersecção. Então, pela definição é isso. Dados os conjuntos A e B, chamamos de diferença entre A e B e representamos por A menos B. O conjunto C, tal que X pertencendo a C, ele só pertencerá somente se ele pertencer a A e ele não pertencer a B. E aí você pode ver aqui pelos exemplos, né, nesses diagramas, no caso dos conjuntos disjuntos, o D e o E, quando eu fizer D menos E, eu vou tirar de D o que E tem. Como não tem nada de E pertencente a D, vai ficar o próprio D. E quando eu tiver um subconjunto, que nem G está dentro de F, logo G está contido em F. Quando eu fizer F menos G, o que acontece? Eu vou tirar isso aqui, toda a parte de G de F. Vai ficar só o 1 e o 10. E se eu fizer o contrário, fizer G menos o F, eu tiro tudo, né? Porque o G, todos os elementos de G estão dentro de F. Quando eu tiro o F, eu tiro todo mundo. Vamos fazer isso no nosso caderninho aqui com exemplos numéricos para que você entenda. Nós temos os nossos dois conjuntos, os três conjuntos que a gente já vem trabalhando há tempo. Vamos colocar aqui o conjunto A, composto pelos elementos 1, 2 e 3. Aí eu tenho o conjunto B, composto pelos elementos 3, 4 e 5, certo? Então, de certa forma, quando eu fizer A menos B, eu quero fazer quem? Quem é A? 1, 2 e 3, e eu vou tirar os que têm B. Quem pertence a A e também pertence a B? Vocês podem ver, o 3, ó. Neste caso, o 3 sai fora. E todos esses elementos de B. Então, o que ficou no resultado? Apenas o 1 e o 2, que é o resultado de A menos B. E se fosse agora B menos A? Vamos ver o que acontece. Eu vou repetir aqui, como eu apaguei o B. O B é quem? O 3, o 4 e o 5. Quem B tem, que A também tem. Que eu vou tirar todos os de A agora. Então, eu vou tirar o 1, 2 e o 3. Então, o 3 novamente sai, ficando somente o 4 e o 5. Viu? É muito simples. Agora, eu vou fazer um conjunto, vamos usar propriedades diferentes aqui, relações diferentes para entender. Digamos que a gente tem um conjunto 1, 2, 3, 4 e 5. Esse é o conjunto A, um conjunto maior. E eu tenho um conjunto B contido em A. Eu vou fazer assim, ó, B contido em A. Então, eu vou fazer o B com 2, 3 e 4. Tá vendo que B, os elementos de B estão dentro do conjunto A? Se isso fosse fazer um desenho, né? Vou fazer aqui o universo. Colocar o conjunto A aqui. E os elementos de A, quem são? Aqui eu coloco o conjunto B. Aqui está o 2, o 3 e o 4 no conjunto B. E o que for faltando para fora vai ficar o 1 e o 5. Se você observar, está todo o conjunto representado. Se eu quiser fazer A menos B,
Como é que fica isso? Eu tenho A e vou tirar B. Quem é B? Vou mudar a cor aqui para não misturar com o anterior. O B é 2, 3 e 4. Então, eu tenho que tirar esses elementos de A. Então, vamos lá. O A tem 1. O 1 tem B? Não. Então, eu vou repetir o 1. O A tem o 2. O 2 tem B? Tem. Então, o 2 não entra. O A tem o 3. O 3 tem no B? Tem também. Então, não entra. O A tem o 4. 4 tem no B? Tem também. Então, não entra. O A tem o 5. 5 tem no B? Não. Então, o 5 é só de A. Então, aí, ó. A menos B é isso aqui. E se fosse B menos A? Quem seria? O B menos o A. Então, vamos ver o que o B tem, que é só dele. B tem 2. A tem? Tem. Então, não vem. O B tem o 3. O A tem 3? Tem. Então, não entra. O B tem o 4. O A tem o 4? Tem também. Então, não entra. Então, veja que tudo que B tem, A também tem. Então, se eu estou tirando o A de B, então isso aqui não pode ser representado. Nesse caso, o resultado é o conjunto vazio, que pode ser representado assim, ou eu posso dizer que B menos A é vazio. Bacana? Então, olha, é muito simples. E a diferença é eu subtrair os dois conjuntos. Até o nosso próximo vídeo, onde nós vamos expandir um pouco a ideia de diferença para falar do complementar entre dois conjuntos. Valeu!